Meus amados irmãos e ouvintes, com a paz do Senhor Jesus, quero deixar uma meditação na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu irmão e irmã, essa Epístola aos Hebreus ela foi escrita para os irmãos cristãos que estavam passando por grande dificuldade, perseguições. Alguns estavam até abandonando a sua fé. Foi escrito para encorajar em momentos difíceis os irmãos daquela época. A mesma coisa para os dias de hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Nós sabemos que Jesus é o Cristo eterno. No passado, ele estava lá na coluna de nuvem e a coluna de fogo, quando retirada dos hebreus do Egito, ele estava provendo ali o povo dele, guiando o seu povo. Ele estava dia e noite com a coluna de fogo, para iluminar os perigos constantes. De dia com a coluna de nuvem, para proteger do aquele sol ardente, guiando o seu povo, realizando uma ação retardadora do inimigo, como também Deus abriu o Mar Vermelho para passar o seu povo. Jesus estava lá, o anjo do Senhor. Ele estava presente para operar aquele milagre, provendo alimentação, o sustento para aquele povo no deserto, para guiá-los a uma terra prometida, a uma terra que manava leite e mel, a Canaã terrestre. Jesus também estava ali com Josué. Josué, após a morte de Moisés, Josué foi aquele que sucedeu a Moisés. Deus disse para ele: Josué, levanta-te, o meu servo Moisés está morto. Tu farás esse povo herdar a terra prometida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. E Josué, ele atendeu o chamado de trabalhar na seara de Deus, de cumprir a missão pela qual Deus o tinha dado. Ele, então, após aquele atravessar aquele Jordão, um ato miraculoso, Deus abrindo o Jordão para passar ao seu povo, tinha uma cidade na frente, uma cidade chamada Jericó, uma cidade fortificada. Josué estava ali olhando para aquela cidade de Jericó, como iria fazer para conseguir vencer aquele obstáculo, aquelas muralhas na frente. Deus já tinha dado um plano para Josué. Deus tem um plano para mim e para você. Esse plano está na palavra dele. E quando nós contemplamos as coisas difíceis como sendo impossível, para Deus nada é impossível. E nós vimos ali, Josué estava contemplando Jericó. Josué capítulo 5, versículo 13, vai nos dizer que enquanto ele olhava para Jericó, eis que ele tem uma visão de um homem com a espada nua, ou seja, a espada desembainhada. E
Josué pergunta a ele se ele era um dos seus, do seu exército, ou era pelos adversários. E aquele anjo, ele não era nada mais que Cristo. Por que isso, amado? Porque aquele anjo falou que ele era príncipe dos exércitos do Senhor e mandou Josué descalçar a sandália, porque o lugar era lugar santo. E Josué se prostrou e adorou. Amado, um anjo não recebia adoração de ninguém, a não ser que se não fosse o próprio Deus, na forma da teofania. Ali era Cristo. Por quê? Porque, amado, porque Josué precisava. Quem não precisa de Deus para vencer os obstáculos, vencer as muralhas, que parece que elas não vão cair, pelo poder do nome do Senhor, vão cair todas as muralhas. Vencer os nossos adversários, ajudar na nossa caminhada. Josué tinha uma grande tarefa pela frente, levar aquele povo. Ele, com o poder de Deus, com a ajuda de Deus, ele venceu 31 reinos. 31 reinos pelo poder de Deus, amado. Porque Deus estava na vida de Josué. Por isso, ele o venceu e fez vencedor sobre esse reino. Jesus é o mesmo que estava também com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente. Esses nomes são nomes que herdados pelos deuses da Babilônia. Ananias, Misael, Azarias, era o nome desses 3 servos de Deus Altíssimo. Mas Nabucodonosor, na sua loucura, quando ele fez aquela estátua, e Daniel deu a interpretação do sonho, o sonho e a sua interpretação, Nabucodonosor, ele queria que todos adorassem aquela estátua ao som da gaita, ao som de instrumentos musicais. Embora esses 3 servos de Deus Altíssimo tenham recebido nomes do Deus pagão da Babilônia, mas eles, amados, Ananias, Misael e Azarias, eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles nos prostravam a outros deuses. Mudaram os seus nomes, mas não mudaram o coração deles. Ele estava firme no Senhor. E eles, mesmo Nabucodonosor, clamando, dizendo quem era o Deus deles para livrá-lo da fornalha de fogo, e falou assim: contra ti, contra isso, ó rei, não precisamos responder. Se Deus quiser livrar, Ele vai nos livrar, mas uma coisa é certa: nós não prostraremos aos seus deuses. E ali, naquele momento de ira, de fúria, Nabucodonosor ainda aqueceu ainda mais aquela fornalha 7 vezes mais. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens responsáveis por amarrar esses 3 servos do Deus Altíssimo lançou amarrados naquela fornalha de fogo ardente. E aquela fornalha, ela um pouco mais baixa, porque Nabucodonosor, ele via, quando eles caíram lá embaixo, eles caíram lá na fornalha de fogo, mas estavam aqui, soltos. Estavam andando livremente. Mas Nabucodonosor se surpreendeu. Por que se surpreendeu? Porque lá tinha, em vez de 3, tinha 4. Tinha o quarto, era um varão vestido de branco, semelhante ao Filho de Deus. Isso aí é Cristo. Estava ali guardando o seu servo. Pela quê? Pela fidelidade. Deus nos guarda pela fidelidade. Fidelidade em servi-lo, em amá-lo e em adorá-lo. O mesmo Cristo que estava também com Daniel na cova dos leões. Nós sabemos, amado, que o inimigo de nossas almas, ele peleja. Ele peleja para desviar
o foco, desviar o foco da nossa salvação, desviar os focos do nosso autor e consolador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então nós vemos que Daniel era um homem de oração. Daniel era que era ali o terceiro ali. Ele estava ali no reino. Era um homem já estava reconhecido por Dario. E Daniel orava constantemente do Senhor. E aquilo ali chamava a atenção dos outros prefeitos, governadores, por causa da ascensão de Daniel. Então resolveram fazer um edito. E qual era o edito? O edito é que durante 30 dias ninguém poderia orar ao Deus do céu. E devido orar ali a Dario, como se fosse Dario fosse um Deus. Dario ele foi obrigado a assinar aquele decreto da lei dos Medos e Persas. Ele assinou. Aquilo dali era uma trama diabólica. Era uma trama porque sabia que Daniel não ia parar de buscar a Deus, amado. A nossa vida é buscar a Deus, é falar com Deus os nossos problemas. Ele já conhece os nossos problemas, ele já conhece as nossas dificuldades, mas ele quer ouvir da sua boca, da minha boca, as nossas dificuldades, porque isso demonstra a nossa fé em Deus, isso demonstra a nossa confiança em Deus, isso demonstra a nossa dependência de Deus. Oh, aleluia. Amado, nós sabemos que Daniel, ele continuou buscando a Deus, da sua maneira de buscar, orando as 3 vezes ao dia, buscando ao Senhor. Aí tramaram e disseram para o rei Dario que Daniel continuava orando a Deus. E Daniel foi lançado naquela cova dos leões. Mas o que mais me impressiona é que é o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de nós, mas Deus tem cuidado de ti, das nossas vidas, nossas famílias, ainda mais no meio dessa pandemia, amado, no meio dessas pestes, nos dias atuais. Olha só, Deus tem cuidado de nós, amado. Deus tem nos guardado com o menino dos olhos dele. Deus tem nos sustentado nessa caminhada. Deus tem fortalecido. Deus tem renovado nossas forças. Deus tem os anjos acampados ao nosso redor, nos revestido com a sua armadura, fortalecido na força e no poder dele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, nós vimos que ao lançar Daniel naquela cova dos leões, aqueles leões estavam famintos, eles não se alimentavam há dias. Era para ser morte fatal, mas isso não aconteceu, porque a palavra do Senhor diz que um anjo, Jesus Cristo, é o mesmo, amado, ontem, um anjo, esse anjo é o Senhor, e o anjo fechou as bocas dos leões, e Daniel, ele saiu daquela cova, e ao ser lançado os seus algozes, aqueles algozes foram despedaçados pelos leões. Isso é cuidar de Deus. Por que está falando isso, amado? Nós devemos confiar inteiramente em Deus. Se Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Desde a antiguidade nunca se ouviu, ou com seu ouvido percebeu, ou com os olhos se viram, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele esperam. Daniel provou. Daniel e seus amigos provaram do poder de Deus. O mesmo Deus, amado, que assistiu a Paulo, a Pedro, a Tiago, a João. Diz a história que eles lançaram João dentro de um tacho de azeite
fervendo, mas Jesus disse que João não ia morrer de morte como os demais. Ele saiu ileso do outro lado. Preservou João na ilha de Patmos. Quer dizer, mortal, ninguém entrava naquela ilha e saía viva, mas Deus fez com que o seu servo saísse vivo. Esse Deus que assistiram e que assiste a sua igreja. Jesus é o mesmo de ontem. Ou seja, fez um milagre no passado. Maravilha. É o mesmo de hoje. Ou seja, continua fazendo milagre. Ele continua salvando, batizando com o Espírito Santo e com fogo e preparando o homem para a eternidade. E eternamente. Ontem, hoje, sempre e eternamente. Jesus não muda, amado. Não muda o seu amor. Um amor tão grande por você, por mim. Você é amado de Jesus, amado. Não muda a sua graça. A graça de Deus é Jesus. E ela é abundante. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não muda a sua misericórdia, pelo contrário, a misericórdia do Senhor diz que faz novas a cada manhã. E grande a fidelidade dele para conosco. Não muda a sua fidelidade, porque Deus é um Deus fiel. Ou seja, Deus fará tudo para te levar à sua presença, para te levar às mansões celestiais, para te salvar, para te libertar. Espera de cada um de nós que façamos a nossa parte, que o busquemos, que adoremos o Espírito em verdade, que nos rendemos ao teu nome, que realizamos uma aliança com Ele, que arrependemos dos nossos pecados e busquemos aquele que tudo pode fazer, fez no passado, faz no presente e o futuro pertence a Ele. Amado, essa palavra é para nos encorajar. O Deus que é fiel, o Deus de aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele não muda. E porque Ele não muda, nós não somos consumidos. Pense nisso. Pense que você, eu, a igreja, nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus que quer nos levar à sua presença para ver a sua glória face a face. Pense nisso, amado. Busque o Senhor. Mude a tua vida. Corrija aquilo que está errado. E dirige o seu barco em direção aos céus. Mas coloca nesse seu barco a Jesus Cristo. Porque se Ele estiver no teu barco, amado, esse barco não vai naufragar. Nós iremos chegar a um porto seguro. Nós iremos chegar às mansões celestiais. Nós iremos chegar ao estado eterno e perfeito. Fica firme. Um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Fica firme no Senhor. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.